e adoração, aleluia. Perdoa mesmo, Senhor, porque às vezes não conseguimos nem falar, glória a Deus, mas o Senhor está conosco, aleluia. Pedir que os irmãos estendam a mão para a nossa oferta. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a contribuição dos irmãos. Que o Senhor possa abençoar aquele também, ó Deus, que não contribuiu, mas no seu coração ferve para contribuir. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Sim, Senhor. Está na sala do Senhor, né? David, vamos para a palavra? Glória a Deus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12. Amém? Esperar os irmãos. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Até aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, Pai, nós estamos agora, Senhor, que é o momento da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Pai, ao encontro dos nossos corações, Pai, para que essa palavra venha semear em nossos corações em uma boa terra, Senhor Jesus. Para que ela venha crescer e frutificar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, nessa tarde. Fala ao coração de cada irmão, Deus, de cada irmã, Senhor Jesus. Abra a nossa mente e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Na verdade, eu li aqui esse início, né? Falando um pouquinho aqui de Abraão, falando da promessa de Deus para Abraão, mas durante a semana eu estava pensando, desde que o pastor me chamou, né, para trazer uma palavra, eu fiquei ali, orei, pedi a Deus
E, na verdade, na Bíblia nós temos muita coisa para dizer, muita coisa para falar, muita coisa para trabalhar em nossas vidas. E muita coisa veio ao meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu senti assim, não. Parece que não é isso. Ainda não é isso. E aí eu gosto de, quando vou trazer uma palavra, se eu tenho um tempo de antecedência, eu já gosto de vir meditando na palavra, estudando, né? Todo o texto, o seu contexto, né? Para ter uma base, né? Para poder falar realmente, fazer uma mensagem mais expositiva. Mas tudo que vinha coisas boas, porque não tem coisas que não podem ser boas, que vêm da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo vinha no meu coração, não é isso que eu tenho que trazer. E aí foi ali para sexta-feira eu orando, pedindo para Deus, estudando, e eu estava com uma outra mensagem no coração, ainda assim sentindo que não era aquilo, mas aí Deus mostrou realmente aquilo que Ele queria, e Ele me deu um tema da mensagem. E aí Ele colocou esse tema, o tempo de Deus. E a hora que eu senti isso, aí eu fiquei pensando, porque eu estava um pouco ansioso já. Eu falei, já está chegando sexta-feira, o pastor avisou com bastante antecedência. Podia já estar preparando uma coisa, mas meu Deus do céu. Mas não era o meu tempo, não era aquilo que eu queria. Era aquilo que Deus queria trazer. E aí, a hora que veio na minha mente, assim, o tempo de Deus, mesmo sendo assim um espaço curto de tempo nessa semana, eu já senti isso. Eu falei assim, eu já estava querendo antecipar. Eu já estava querendo fazer. Eu já estava querendo, vou trazer essa palavra, né? Eu já tenho até um esboço meio pré-pronto, porque às vezes a gente está estudando e a gente começa a dar umas escrevidas. Nossa, isso aqui vai ser legal, vai ser benção e tal. Mas aí no fundo senti, não, calma aí. É no meu tempo que você vai falar. É da minha forma que você vai fazer. E aí veio no meu coração isso. O tempo de Deus. E aqui eu li esse início, né, do capítulo 12, que está falando Deus fazendo o seu chamado a Abraão. Ainda Abrão, né? Naquela época. Deus fazendo o chamado a Abraão. E a palavra de Deus fala que ele tinha 75 anos. E Deus fala o que para ele? Mostrou a terra, mostrou Canaã, falou para ele, a sua descendência, eu vou dar essa terra. Para vocês eu vou dar essa terra. E aí lá em Gênesis 21, se você quiser abrir comigo aí, Gênesis 21. O versículo 1 diz assim, E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que nascera, que de Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então aqui nós já vemos como que Deus ele vem trabalhando na vida das pessoas, muitas das vezes nas nossas vidas. Quando ele fez a promessa a Abraão tinha 75 anos. Aí a palavra de Deus lá no capítulo 21 diz que quando Isaque foi nascer, ele tinha 100. Sua esposa era estéril, como todos sabem. Não estou aqui para aprofundar na história. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre esse tema, sobre o tempo de Deus. E aí nós ficamos pensando, se Deus prometeu para ele tinha 75 anos, talvez, se logo aquilo já acontecesse, já seria um milagre pela sua esposa, mas talvez ele se vangloriasse, talvez ele pensasse, bom,
Deus fez a promessa, mas eu fui e consegui fazer esse filho, agora esse filho vai nascer com as minhas forças, porque 75 anos não está muito jovem, mas existem casos por aí, né, de irmãos aí ainda tá tendo filhos com uma certa idade mais avançada, e aí talvez ele se sentisse assim. Mas a hora que nós abrimos lá em Romanos, pode abrir comigo, irmãos, lá em Romanos capítulo 4, a partir do verso 18, amém? Romanos capítulo 4, no verso 18, vamos ler o 18 e o 19, Paulo diz assim, ó: o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para que o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então aqui nós já vemos uma explicação. Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Ele tinha 75 anos. E a hora que ele tinha 100 anos, seu corpo já havia amortecido, né? Talvez eles já não tinham mais aquela vida íntima, talvez de um casal, né? Ele já não estava ali, e também o corpo amortecido de Sara, como a palavra diz aqui em Romanos. Deus cumpre essa promessa. Deus vai e Ele faz aquilo que Ele prometeu. 25 anos depois. E o que eu vejo com essa situação, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos viver no propósito de Deus, nós queremos fazer segundo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas nós queremos fazer no nosso tempo, da nossa maneira, conforme a nossa vontade. Talvez se Deus fizesse uma promessa para nós aqui hoje, e nós recebêssemos, encheria de alegria o nosso coração. Quem não gosta de receber uma promessa de Deus? Mas com o passar do tempo, aquilo iria se esfriando. Talvez até mesmo a gente iria deixando de lado, se esquecendo dela, se esquecendo daquela promessa, não permanecendo nos caminhos, porque o tempo foi passando. Aí talvez você começa a pensar, aquilo foi só uma palavra ao vento, aquilo não foi verdadeiramente para mim, porque já passou um tempo e nada aconteceu, já passou um tempo e nada se fez. Mas nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, Deus agindo dessa maneira, Deus fazendo a promessa, mas aguardando e esperando o momento certo. Lá em Juízes capítulo 6, não precisa abrir, tá? Lá em Juízes capítulo 6, conta a história de Gideão, né? Acredito que todos os irmãos aqui já tenham ouvido. E ali, eles cercados, né? Tendo que enfrentar ali os medianitas. A palavra de Deus fala que os medianitas eram 135 mil. Gideão juntou quantos? 32 mil. Aí você fala, agora eles vão à batalha e Deus vai dar os midianitas na mão dele, assim como Deus falou que ia fazer. Não. Deus olha e fala para Gideão, não, Gideão, ainda é muito. Ainda é muito. Os medrosos, aqueles que não têm coragem, manda embora para casa. Manda embora para casa. E a palavra de Deus fala que foi 22 mil homens embora. Ficaram 10 mil. De 32, eu fiz uns cálculos ali, né? 135 mil medianitas para 32 mil do povo hebreu ali, do povo de Israel, daria 4, um pouquinho mais, 4, alguma coisa ali, para cada hebreu ter que enfrentar. Mas talvez se eles se enfrentassem daquela maneira, eles se
A gente consegue vencer com as nossas forças. Cada um aqui teria que pegar 4 pouquinho, né? Por cada homem. A gente consegue. Vamos lá que a gente consegue. A gente vence. Mas aí Deus olhou e falou assim: não, sou eu que vou fazer. Então os medrosos, pode ir embora para casa. Foram 22, ficaram 10. De 10 mil, para cada, de 135 mil medianitas, para 10 mil hebreus, daria 13,5 mais ou menos ali, para cada homem ter que enfrentar. Isso se ninguém morresse, né? Se alguém morresse, os 13 do outro sobrou para você. Aí já é mais um pouquinho aí para você poder lutar e falar: opa, já não... Eu tinha contado só 13,5, agora já sobrou mais um pouco, ficou um pouco difícil. Mas aí Deus ainda olha e fala assim: não, ainda tem muito de Deus. Talvez se eu entregar os medianitas dessa maneira, vocês vão se vangloriar. Porque vocês fizeram com braços seus e tudo mais. E aí Deus fala assim para Gideão: Gideão, desce lá, manda eles tomarem da água. E aquele que eu falar para você que esse vai. E aquele que eu falar esse não vai. Vai ser da forma que eu falar. E no momento que eu mandar. E aí o que acontece? Gideão, aquele que se abaixar para tomar água, você põe num canto. Aquele que pegar a água na mão e levar até a sua boca, você separa do outro. A palavra de Deus que fala que aqueles que pegaram a água e trouxeram até a boca foram 300. 300 homens contra 135 mil medianitas. 135 mil. Dá uma base de 450 para cada um. Agora já não dá mais para contar vantagem, né, irmão? Agora já não dá mais para falar: não, 450? Não, deixa que os 450 mil eu dou conta, está tranquilo, isso aqui eu enfrento. Não, 450 para cada um? Ah, não vai dar não, Deus. Mas era Deus que estava falando. E é assim que Deus fez. E a palavra de Deus mostra que Deus foi e deu a vitória para eles. E o que eu aprendo com isso? Que Deus, muitas das vezes, Ele espera esgotar as possibilidades humanas para agir na nossa vida. Muitas das vezes Deus ele espera as situações chegarem a um certo extremo, você está orando, você está buscando, você está crendo, você está esperando. Às vezes você está passando por uma situação, por uma enfermidade, principalmente quando a gente passa por uma enfermidade na família. Com alguém que está no hospital, com alguém que está ali desiludido, os médicos talvez desenganem a pessoa. É aquela aflição e aquela angústia, a gente quer para amanhã. Quer para ontem, na verdade, né? Para amanhã também já pode ser tarde demais. Então a gente já quer o quanto antes. E a gente começa a orar, a gente quer, a gente anseia. Oh Deus. Aí Deus, no silêncio. E às vezes você orando, você esperando aquela situação acontecer e você pensa: Deus não está me ouvindo. Porque Deus não está falando nada. Mas é porque Deus está falando no silêncio. Quando Deus está em silêncio, meu irmão, é porque você tem que aguardar. Você só tem que aguardar, espera, confia, fica tranquilo. Continue orando, continue buscando, continue perseverando, continue clamando, continue crendo na palavra de Deus. Oh Deus, eu preciso de agora. Não, Deus, está nas tuas mãos essa situação. Eu sei que o Senhor tem ouvido as minhas orações. Eu sei que o Senhor tem ouvido as minhas preces. Eu sei que o Senhor tem observado os meus caminhos, Deus. E eu entrego todo o meu caminho diante do Senhor. É assim que deve ser a nossa vida diante de Deus. Senhor, essa situação está nas tuas mãos, Pai. E eu confio no seu tempo, na sua hora e na sua resposta. É assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que crer, é assim que nós temos que fazer. Que é assim que Deus vai sempre estar operando. Não adianta nós queremos ansiar por algo de acordo com a forma, da maneira que nós pensamos, porque muitas das vezes não vai ser assim que vai acontecer.
Não vai ser assim que vai acontecer. Tudo tem um tempo, e esse tempo está nas mãos de Deus. Como que nós podemos entender um Deus que está vivendo fora do tempo? É um Deus atemporal. Para Ele não existe passado, presente nem futuro. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente. Ele está aqui nessa noite, ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso coração, ouvindo aquilo que está dentro de nós verdadeiramente, ou aquilo que nós ansiamos de verdade. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, Ele sabe da oração que você ainda nem fez, Ele já conhece. Uma oração que você ainda nem se ajoelhou para fazer, mas Ele já sabe, e Ele já ouviu. Muito antes de criar os céus e a terra, Ele já sabia que um dia você iria orar para aquilo. Ele já sabia que um dia você iria buscar por aquilo. E Ele tem uma resposta para você. E independente de qual seja essa resposta, seja que vocês procurem ou não, sendo a resposta de Deus, é a melhor resposta que você pode receber, meu irmão. É isso que nós temos que ter no nosso coração, para nós podermos ter o consolo. Porque na semana passada, nós vivemos uma perda na família, né? Uma tia da Camila, ela chegou a falecer. Foi um susto também, porque tinha 15 dias, mais ou menos, que ela estava internada. Orando, todo mundo estava. E todo mundo ora para quê? Ela vai sair. Em nome de Jesus, ela vai sair. E é assim que nós temos que orar, né, irmãos? Nós temos que crer. Misericórdia, um irmão lá no hospital, e nós vamos orar ao contrário. Não tem como, nós temos que crer nisso. A Camila já passou por situações assim, já vivenciamos assim. Não é uma situação fácil. Nós queremos que o nosso ente venha para junto conosco novamente. Mas sabe qual que foi a resposta de Deus? Foi levar ela. Naquele momento foi levar ela. É difícil para aqueles que ficam. Mas nós temos a certeza que se nós perseverarmos nos caminhos do Senhor, assim como ela demonstrou e perseverou, um dia nós iremos nos encontrar novamente. Essa é a esperança que nós temos em Deus, de aguardar o nosso tempo também, porque um dia todo mundo vai ter esse encontro. Porque quando nós falamos do tempo de Deus, nós só pensamos nas coisas materiais, nas coisas do tempo dessa terra. Mas nem sempre vai ser assim. Muitas das vezes, o tempo de Deus para nós vai estar na eternidade, para junto do Pai, para junto de Jesus Cristo, que fez o sacrifício na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ouvindo da palavra dEle, louvando Ele com hinos, vivendo a palavra dEle lá fora, tudo isso graças ao sacrifício de Jesus. Mas Ele não fez esse sacrifício para você passar esse período aqui na terra somente com Ele, mas Ele fez esse sacrifício para que no tempo certo você tenha a eternidade junto com Ele. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Tudo no tempo dEle. E conforme Ele quer. Esgotou as possibilidades do homem. O médico desenganou. O médico não vê mais possibilidade. Talvez passe por uma situação que você não consiga mais fazer nada. Você já tomou a atitude que você precisava. Descansa. Ansiedade, o nervosismo é normal. Nós somos humanos. Vai falar que um cristão não fica ansioso ou talvez triste por alguma situação. Nós ficamos, mas nós não podemos nos perder. Nós não podemos entrar em desespero, porque o desespero é uma outra situação. É uma coisa fora da tristeza, fora de uma angústia que você pode sentir. O desespero é aquilo que faz você perder o caminho que você estava. O desespero é aquilo que pode fazer você desviar do caminho que você está perseverando. Então nós temos que descansar no Senhor, porque tudo é da forma que Ele quer, tudo é da maneira que Ele quer, e tudo é no tempo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Em Gênesis, voltando lá um pouquinho, 29,
Gênesis 29, no verso 20. A palavra de Deus diz assim, né, para falar mais um pouquinho aqui do tempo de Deus. Ó. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dai-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-lhe e entregou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva de Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me dissestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então daremos também a outra pelos serviços, que ainda os outros 7 anos servireis contigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu a sua serva Bila para serva a Raquel, sua filha. E entrou também Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Até aqui, irmãos. E o que eu quero trazer agora aqui, né? Nós lemos também, acredito que os irmãos também conheçam, depois os irmãos podem dar uma lida melhor, para a gente não perder muito, não ficar muito tempo aqui nisso. A história de Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó, sabemos como que ele chegou até ali, né? Foi fugido e tudo mais, enganou seu irmão no início, enganou seu pai, Isaac, não é? Com a ajuda da sua mãe, mas ele enganou a seu pai. E aqui nós vemos uma situação que ele passa a ser enganado. Ele trabalhou 7 anos, ele olhou, viu Raquel, pediu ela, Labão falou: ó, você trabalha 7 anos para mim, e aí eu vou te entregar a sua esposa, ela como esposa. E a palavra de Deus diz que ele foi enganado, recebeu a irmã dela mais velha. E ao amanhecer, falou: ó, tinha pedido Raquel, você me trouxe a Léia, e aí, como é que faz? Em algumas versões diz Lia, né? Aqui é a Arque, está dizendo Léia. Mas aí ele olhou e falou, e aí Labão pega e fala para ele: ó, aqui a gente não faz dessa maneira não. Primeiro tem que ir a primogênita, aí depois a mais nova. Então faz o seguinte, mais 7 anos. E aí eu te entrego a Raquel. E aí então, Jacó persevera mais 7 anos ali e finalmente ele consegue Raquel. E depois tem mais ainda, né, uns anos de trabalho para o seu sogro, tudo, que nem vou entrar agora nesse mérito. Mas nós vemos aqui também que Jacó, quando ele foi ali naquela situação, ele achou que ia trabalhar os 7 anos, teve que trabalhar 14 anos esperando por aquilo que ele tanto ansiava, que era a sua esposa, a Raquel. Foi enganado, assim como um dia ele também enganou, né? Deus já tinha feito uma promessa, Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, não precisaria da ajuda dele, não precisaria do engano, de alguma maneira Deus faria da mesma maneira. Existem coisas que Deus vai fazer, como essa situação aqui, não tem como não acontecer, tá, irmãos? Nós vemos isso no livro de Romanos, né? Quando Romanos, deixa eu ver aqui. Então aí Deus ele promete isso a Jacó, e nós vemos que Deus está falando ali, na verdade, em Romanos 9, no partir do verso 9, ele está falando de 2
nações quando ele faz essa promessa. Que o maior servirá ao menor, que Esaú serviria a Jacó. Né? Não está fazendo distinção de pessoas, mas de nações, de duas nações. Essa era a promessa de Deus. Mas ele usou de engano, e também foi enganado. E aí eu analisando e vendo essa situação, eu comecei a ver que muitas das vezes Deus ele espera a possibilidade dos homens acabar, e muitas das vezes Deus ele espera um tempo para poder tratar o nosso caráter, para poder tratar especificamente conosco. Não é quando você não tem mais alternativa, mas é quando você aprende a viver a verdade. Mas é quando você aprende a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas é quando você aprende a caminhar aquilo que Ele tem para você. Ele começa a moldar o nosso caráter. E é assim a vida de um cristão. Não tem como eu vir aqui na igreja a primeira vez, levantar a mão, aceitar Jesus, aí recebo uma promessa. Deus tem essa promessa para cada um de nós, que é a salvação da nossa alma, que é a salvação do nosso espírito, do nosso corpo, que um dia também será glorificado, e nós, com o corpo glorificado, encontraremos a Ele. Não tem como se cumprir essa promessa se eu não for moldado conforme a vontade de Deus. Um cristão, ele tem que ser moldado, ele tem que ser transformado, ele tem que ser mudado. Jesus, ele nos chama da maneira que nós estamos, mas ele não nos aceita como nós estamos. Ele nos chama, mas ele nos transforma. E essa transformação tem que vir também de nós, tem que vir do nosso coração, da nossa sinceridade, daquilo que nós queremos e vivemos, segundo a vontade dEle, conforme a vontade dEle. Nós temos que ir mudando. Aquele que um dia mentia lá fora, hoje já não mente mais. Aquele que um dia se prostituía lá fora, hoje já não se prostitui mais. Aquele que um dia bebia lá fora, hoje já não bebe mais. Aquele que ficava numa roda onde não convia, hoje já não fica mais. Não tem como, irmãos. Hoje é muito pregado uma teologia liberal, que tudo é válido, que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça. Se você vem à casa de Deus, se você busca a Deus, se você ora a Ele, mas se lá fora os seus caminhos são outros, não adianta, meu irmão. Não adianta olhar e falar, Deus é amor, no final tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. Tudo vai ser de acordo com a justiça de Deus na sua vida. Cada um vai receber conforme aquilo que merece. Cada um vai receber conforme aquilo que buscou aqui neste lugar. Nós não temos forças para viver, para perseverar e para caminhar sozinho. Mas é por isso que quando o Senhor subiu, Ele falou o quê? Eu vou te deixar o Consolador. O Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo não só está conosco, mas ele habita naquele que vive verdadeiramente a palavra de Deus. E é Ele que faz você continuar perseverando nos caminhos de Deus. É Ele que faz você continuar firme nas promessas de Deus. Não é fácil para nós, não é fácil para um ser humano vir e querer viver a palavra de Deus sozinho, impossível. Mas quando nós cremos, nós entendemos e nós vivemos o propósito de Deus, nós abrimos o nosso coração, deixamos Ele mudar o nosso caráter, deixamos Ele mudar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, nós começamos a caminhar os caminhos do Senhor. Nós começamos a ser transformados. O nosso caráter já não é mais um caráter mau, que todo homem nasce mal, todo homem nasce em pecado, mas nós nascemos de novo. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, e falando que aquele que quiser alcançar a salvação, aquele que quiser seguir após Ele, tem que nascer de novo. E como que se nasce de novo? Se nasce do Espírito Santo de Deus. É isso que se nasce de novo. É assim que se nasce de novo.
quando nós renovamos, quando nós entendemos esse propósito. E a nossa vida vai se transformando, e nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que Deus usou grandemente, mas falharam, erraram, começaram de uma maneira errada, porque somente Jesus passou por essa terra sem nenhum pecado, mas todos os outros, a palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos ou afastados estão da presença de Deus. Mas nós vemos exemplo de Paulo, de perseguidor de cristãos a perseguido. Olha a mudança, olha a reviravolta. Será que nós estamos dispostos a aceitar isso para a nossa vida? Porque antes, se você for pensar, a vida de Paulo era uma vida um pouco mais tranquila. Porque quando você persegue é uma coisa, quando você é perseguido é outra. E ele tanto foi perseguido até a sua morte. Nós vemos isso na vida de Pedro, chamado por Jesus, caminhou com Jesus, negou Jesus 3 vezes. E 3 dias depois é chamado ao pastoreio. Esse foi o tempo de Deus na vida de Pedro. 3 dias depois. Imagina o que não deve ter passado na cabeça dele, a hora que ele negou 1, 2, 3 vezes. A palavra de Deus fala que ele negaria antes do galo cantar aí, né? De acordo com alguns estudos, é uma corneta ali que tocava para a troca da guarda, não era um galo literalmente. Alguns acreditam que era, alguns teólogos. Mas existia a troca da guarda e a trombeta ali, a corneta que tocava, se chamava galo. Então, antes dessa trombeta tocar, a hora que tocou, Pedro falou assim, Jesus falou que eu ia negar. E eu acabei de negar pela 3ª vez. Imagina a angústia, o desespero que entrou no coração dele. Ele falou, agora não tem mais jeito. Meu Deus, perdão, Senhor. Misericórdia da minha vida. E agora, o que eu vou fazer? Eu caminhei ao seu lado. E na hora que você mais precisava, eu neguei 1, neguei 2 e neguei 3 vezes. Mas após 3 dias, o Senhor olhou para dentro do coração de Pedro, já sabia que Pedro teria se quebrantado, já sabia que aquela angústia que ficou no coração dele, aquele desespero, trouxe ele a um verdadeiro arrependimento. Quando ele deve ter orado ali ao Senhor, chorou, clamou, o Senhor ouviu a voz dele, e depois de 3 dias o Senhor o chama. Pedro, vai pregar a minha palavra. Pedro, vai alcançar almas. Aquele que estava perdido, negado ao Senhor, 3 dias depois estava ganhando almas. Logo depois de Pentecostes, quando Pedro sai para pregar, a palavra de Deus fala que ele começou a pregar, tinha povos de várias línguas, cada um começou a entender de acordo com a sua língua. Pedro falando, tinha ali um russo, um inglês, um francês, o russo ouvia russo, o inglês ouvia no inglês, o francês em francês, o brasileiro aqui em português, normal, cada um ouvia na sua língua. E 3.000 pessoas foram convertidas. Esse foi o chamado de Deus a Pedro. Pedro se ajoelhou, Pedro implorou, Pedro clamou, mas Pedro entendeu. Ô Senhor, misericórdia da minha vida, eu não posso nada. Eu não sou nada sem o Senhor. E aí Deus veio e trabalhou e usou conforme aquilo que Deus tinha e Deus queria e no tempo de Deus para a vida de Pedro. E Deus tem um chamado para nossas vidas. Deus ele tem um chamado para cada um que está aqui. Mas, irmão, eu me converti há 20 anos, eu não faço nada na igreja. Eu não faço nada, faz 20 anos, qual que é esse chamado de Deus? Talvez um familiar seu que está aqui hoje, está aqui por causa que você testemunha para ele há 20 anos. O evangelho dentro da sua casa. Deus tem esse chamado para nós, irmãos. De levar a sua palavra, de levar o evangelho através da nossa vida. Você não precisa estar em cima do púlpito, você não precisa estar com a Bíblia na mão, mas você precisa viver aquilo que a palavra de Deus diz.
Você precisa fazer conforme a palavra de Deus diz. Independente do ambiente, independente da situação, você sempre vai ser um diferente. Mas você sempre vai ser uma referência para aqueles que estão olhando. E assim Deus tem esse chamado para nós. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para cada um que está aqui. Nós só temos que entender esse chamado e aguardar na nossa posição. Às vezes nós temos que tomar atitude, mas existem situações que nós só temos que ficar na posição. Qual é essa posição? Aquela que o Senhor deu para nós. Deus falou para você, calma, fica aí quietinho, espera um pouquinho. Você está orando, eu não estou falando, não está ouvindo a minha voz? Então espera. Espera. Ainda não é tempo. Ainda não é a hora. Mas a hora que Deus falar, a hora que Deus fizer, nada pode mudar essa situação mais. Porque as coisas vão começar a acontecer. Aquela oração que você fazia, e talvez você não conseguia ouvir a voz do Senhor, talvez lá na frente você vai entender. Eu já contei uma vez esse testemunho, vou contar bem aqui rapidinho novamente, talvez alguns irmãos não ouviram, porque muitas das vezes Deus fala, nós não entendemos, mas nós temos que fazer. Sentiu no coração, irmão, algo diferente, algo queimando, mas por quê? Não está acontecendo nada, está tudo certo. Ora, Deus mandou orar? Ora. Deus mandou fazer assim? Faz. Sentiu de ir falar para alguém ali fora ali da palavra de Deus? Talvez seja a última oportunidade daquela pessoa. Não fica envergonhado, não fica com medo. Chega, cumprimenta, eu não conheço. Opa, tudo bom? E aí, como é que você está? Vai aparecer uma oportunidade. Porque se foi o Espírito Santo que tocou no seu coração, você pode ter certeza que vai acontecer. E, bem rapidamente, esse testemunho que eu já contei aqui uma vez, e nós vemos como é que as coisas é no tempo de Deus e na forma que Deus quer. Né? Eu já falei aqui que era um sobrinho meu, quando ele estava ainda no ventre da mãe dele, estava sendo gerado e tudo, eu não sabia do que estava acontecendo, não sabia de nada, e aí eu sempre sentia, que eu sempre oro, vou colocando os familiares, né, aquilo que a gente sempre faz, rotineiro, mas na hora que eu orava por ele, eu orava assim, ó Deus, guarda a vida dele, e eu sentia no coração isso, um aperto, mas eu sentia diferente, eu falava assim, mas por que, né, na hora que você vai orar, ó Deus, abençoa essa criança que está vindo agora, que ela venha com saúde, amém, glória a Deus, ó Deus, guarda a vida dele, guarda a vida dele. E eu orei, e ele nasceu, tudo certo, graças a Deus, tudo bem. 6 meses depois que ele nasceu, eu lá na casa do meu irmão, fui lá e tudo. Aí meu irmão, então, eu tive que fazer uma ressonância na cabeça do André e tal, tudo certinho lá, não sei o que, para ver. Aí eu, mas por quê? Fazer a ressonância e está bem, né? Está acontecendo alguma coisa? E aquela vontade de orar para guardar a vida dele já tinha passado. Eu falei, nossa, já tem que voltar correndo. Mas não era. E aí o meu irmão pegou e falou, não, eu não falei para você? Eu falei, não, ué. Quando ele ainda estava, né, sendo gerado ali, no primeiro ultrassom, tinha 3 nódulos na cabeça dele. E aí o médico falou, a gente tem que fazer um acompanhamento, vamos fazer mais ultrassons, mais vezes aí, para poder acompanhar isso daí, para ver como é que está. Na segunda vez que foi fazer o ultrassom, tinha 2. Depois, tinha 1 nódulo. Antes de nascer, um pouco antes, fizeram novamente o ultrassom. Não tinha nada. Não tinha nada. E a hora que eu ouvi aquilo do meu irmão, eu lembrei lá atrás, eu falei assim, cara, aquele sentimento, eu senti que foi isso, eu falei, aquele sentimento para Deus guardar a vida dele, talvez alguma coisa era para acontecer, mas Deus já estava guardando ele. Porque Deus, Ele não é um Deus que espera acontecer. Ele já sabe todas as coisas, meu irmão. Já está tudo no controle dEle. Então, se tem algo no seu coração que você está orando, fica tranquilo, continua, persevera. Somente persevera. Porque Deus vai fazer. Porque Deus vai agir na situação que você está precisando. Seja qual for a resposta de Deus, como eu falei, vai ser a melhor resposta que você precisa. Vai ser a resposta que realmente nós precisamos ouvir. Deus tem o melhor para nós.
Deus tem o melhor para aqueles que o servem. E qual é o melhor de Deus? Subir para junto dele, para que um dia podemos encontrar com ele na glória, salvos, libertos de todo mal, de toda doença, de toda angústia, de toda dor, mas vivermos eternamente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas tudo no tempo de Deus. Amém, irmãos? Guarda essa palavra no seu coração, que essa palavra venha queimar verdadeiramente no coração dos irmãos. Que tudo é no tempo de Deus. Não fica angustiado com alguma situação que você está vivendo. Não fica desesperado com alguma situação que você esteja passando. Coloque em oração. Continue perseverando. Continue orando. Continue buscando. E continue confiando nos tempos de Deus. E no momento que Deus irá fazer. Continue orando por aquela cura que você precisa. Continue orando por aquele familiar que você quer ver aqui também. Que você não quer ver mais lá fora. Talvez você ore para algum parente seu já faz muito tempo. Fala, meu Deus, esse cara não tem mais jeito. Eu oro, eu falo para ele, aí baixa a cabeça, é verdade, não sei o quê. Às vezes até chora. Aí no outro dia está vivendo do mesmo jeito e não vai para a igreja que não é convite. Falei, não é possível, rapaz. Eu achei que amanhã ele ia, mas continuou do mesmo jeito. Eu não vou mais orar, não. Não tem mais jeito. Essa pessoa não dá mais, não. Tem, irmãos. Tem jeito. Enquanto tiver fôlego de vida, há jeito. Enquanto ele estiver respirando, ainda há esperança. Até o último momento, ainda há esperança de salvação. Porque está tudo na mão do Senhor. Não está na minha nem na sua. Porque se estivesse na nossa, talvez nós teríamos desistido já. Nós já ia ter desistido de orar para aquele que está lá enfermo, que está precisando de uma cura, né, de uma doença que ele está passando, daquele que está precisando de uma libertação. Nós teríamos desistido já. Mas é nas mãos de Deus que as coisas estão. E é no tempo dele que as coisas vão acontecer. Então é somente a gente confiar. É somente a gente crer, perseverar e permanecer nos caminhos do Senhor. Amém? Se coloque em pé, queria fazer uma oração para os irmãos. Em nome de Jesus. Que os irmãos coloquem a mão no seu coração, feche os seus olhos, ore ao Senhor por um minuto, por um pouquinho de tempo. Fala com Ele aquela situação que você está vivendo, aquilo que você deseja, talvez um projeto, ou talvez orando por alguém, mas coloque diante do Senhor agora, nessa noite, nesse fim de tarde. Vai colocando diante de Deus aquilo que você precisa, confiando, acreditando e sabendo que Deus vai responder, crendo, tendo a fé que Deus vai fazer, segundo aquilo que é a vontade dEle, mas Deus vai responder a sua oração. Deus vai fazer, mas você tem que exercitar a sua fé, meu irmão. Você tem que acreditar, você tem que falar, você tem que clamar. Se você não clamar, se você não jejuar, se você não falar com o Senhor, como que Deus vai fazer? Como que você quer que Deus age? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada irmão, Pai, cada oração que está sendo colocada agora diante do Senhor, Deus, que o Senhor venha usando, Deus, a boca de cada um, Deus. A sua palavra lá no livro de Tiago diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos, Pai, e nós fomos justificados através do Teu sangue, Senhor Jesus. Então, Pai, ouça a nossa oração nesta noite, Senhor Jesus. Alcance os nossos corações, Pai. Ouça, Senhor Jesus, o Seu povo, Senhor Jesus. Tira toda a dor, Pai. Tira toda a angústia, Senhor Jesus. Traz a cura, Senhor Jesus. Liberta, Pai. Salva, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ouça as nossas orações, Pai. Aqueles que precisam da cura, Deus, que eles venham receber a cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha encher o nosso coração, queimando, Senhor Jesus, para que nós possamos sentir verdadeiramente e fortemente a Tua presença, Pai. Para que nós possamos perseverar nos Teus caminhos, Senhor Jesus. Que a salvação venha estar na vida dos
dos irmãos, que a cura venha estar na vida dos irmãos, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre cada vida que está aqui nesta noite, Senhor Jesus. Aqueles que oram para os seus familiares, Pai, que o Teu Espírito Santo venha visitando a cada um deles agora neste momento, Pai. Talvez eles não entendam agora neste momento, mas aquele incômodo que eles vão estar sentindo agora, um dia eles vão entender que é a Sua palavra entrando no coração deles, através do testemunho daqueles que estão aqui nesta noite, Senhor Jesus, vivendo, perseverando nos Teus caminhos e aguardando o tempo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada irmão. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, recebemos a Tua palavra, ajuda-nos a entender o tempo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 digno de louvor, digno de adoração, entregamos a Ti, entregamos a Ti, entregamos a Ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entregamos a Ti, entregamos a Ti, entregamos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Santo, 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 digno de louvor e adoração, exaltado para sempre. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, assim, ele pregando aqui, só um minutinho, só. Você vê que no meio do povo de Israel, o povo de Deus, tinha 12 tribos. Cada tribo, como se fosse um estado do Brasil, assim, Minas Gerais, você tem ideia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, 12 tribos, cada tribo ali, um filho de Jacó era o líder de cada tribo daquela. E eles, às vezes, iam para a guerra, iam para um lugar, iam para outro. Aí a Bíblia fala no livro de Crônicas que havia uma tribo no meio do povo de Israel, que era a tribo de Isacar. Ela era a tribo que sabia os tempos e as épocas que as coisas deveriam ser feitas. Das 12 tribos, uma tribo é que falava com as outras. Agora não é tempo disso. Agora é tempo disso. Agora é tempo disso. Agora é tempo disso. Uma das 12 tribos que falava o tempo das coisas de Deus, para a guerra, para outras coisas mais. Havia uma tribo para isso. Aquela tribo falava com as outras os tempos e as épocas. Que época é agora? Agora é época de... Agora é tempo de... Amém ou não? Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém? Vai lá, vai. Não está sabendo também não, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem lembra? Vai. Hoje é tempo... exaltar, tua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém, aleluia. Jaziel lembrou, Jaziel? Não lembrou, não? Lembrou dessa? Lembrou mesmo? Agora é tempo de louvar a Deus, confiar no Senhor, perseverar, conforme a pregação aqui, ficar firme. Amém? Ótima semana. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde, te abençoe. Não desista, não recue, siga em frente. Siga em frente. Siga em frente, confiando no Espírito de Deus. O Espírito de Deus governando as nossas vidas, dirigindo tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.